13. Quem achou, diga amém. Leia comigo, está escrito assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, o novo pacto do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, estarei anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, diga indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Amém? Então, o Corpus Christi é um feriado exatamente que aponta para isso, para a ceia do Senhor. E couve a Deus, aprove ao nosso Deus, que caísse exatamente no dia da nossa ceia. Então eu falei, nós precisamos falar um pouco sobre essa questão de ceia. Amém, irmãos? Amém. Vamos falar sobre isso. Isso está meio colocado de lado. Nós estamos entendendo a seriedade que o reino estabeleceu sobre esse momento. É tão sério que o próprio Cristo disse. Em Lucas ele diz assim: como eu esperei, como eu desejei esse momento com vocês. Jesus diz isso em Lucas. Lucas relatou que ele disse assim: como eu desejei. E eu fico imaginando Jesus sentado à direita de Deus na eternidade, esperando o dia em que ele estaria como estamos aqui hoje, reunidos com um propósito: partir o corpo, partilhar o sangue. Jesus desejou esse momento. Se Jesus, Senhor da eternidade, Ele desejou aquele momento e Ele agora estava vivendo aquele momento, é porque eu entendo que para o Senhor esse momento não é qualquer momento. Não estou entendendo isso? Amém. Não é qualquer momento. Era um momento que marcava algo. Quando começou isso? A ceia de Jesus. Nós acabamos de ler aqui que ele fala sobre o partir do pão e o corpo. Isso aqui, o apóstolo Paulo estava relembrando as palavras de Jesus. Aqui não era Jesus falando, mas era o apóstolo Paulo ministrando a ceia, como vai ser feito daqui a pouco. Depois da morte de Jesus, alguns anos, uns 30 ou 40 anos depois da morte de Jesus, estava ele relembrando o que Jesus disse, sentado na mesa junto com os 12, antes de ser traído, antes de ser negado. Jesus na mesa e ele parte o pão e ele fala desse momento. Mas caiu exatamente na data da Páscoa judaica. Então, exatamente na data, a ceia que Jesus participou com os apóstolos, foi exatamente na festa que os judeus chamam de Pessa, Pessa, que é a festa da Páscoa, que aponta para o exílio, para o povo do Egito, exatamente no momento em que o sangue do animal, que Deus dá uma direção para Moisés: você vai matar um novilho e você vai pegar o sangue daquele novilho e você vai botar no portal, e a casa que tiver o sangue do novilho no portal, o anjo da morte não vai entrar. E esse momento ele foi simbolizado exatamente com a ceia. E ele fala o sangue, esse sangue de Jesus, ele está falando exatamente nesse momento. Aquele que participa da ceia, que bota nos umbrais, nos portais eternos, no sangue de Jesus, não será visitado pela morte. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus, aleluia. Então o momento da ceia ali em Jesus era um memorial que lembrava tanto a libertação do Egito em relação à escravidão de Faraó, quanto a nossa libertação em relação à escravidão do pecado através de Satanás. Então Jesus, através da ceia, ele estava ministrando para nós pelo seu sangue, pela sua união com ele, como Jesus, de uma libertação do pecado. Então seria algo mais poderoso ainda. Então esse momento, irmão, não é qualquer momento. Não estou entendendo isso. Havia um propósito eterno dentro de um ritual religioso. Ele faz assim: até que eu volte, você vai fazer isso em memória de mim, vai lembrar de mim. Toda vez que vocês estiverem ceando, vocês vão lembrar de mim. Nós estamos há 2015 anos no calendário cristão, depois da morte de Jesus, celebrando
os apóstolos celebraram há 2015 anos atrás e que ele celebrou. São 2015 irmãos, a gente dá um ensinamento para um filho e dificilmente ele vai cumprir aquele ensinamento, até ele vai esperar fazer 18 anos, a maioria, para se libertar daquele ensinamento e falar, agora vai ser do meu jeito. Nós estamos falando de 2015 anos, os filhos de Deus repetindo o mesmo memorial. Então esse momento não é um momento comum, um momento natural. É um momento que atravessou uma história, atravessou a morte dos apóstolos, não parou esse momento. Você sabe quantas pessoas morreram? Não estou falando de morte espiritual, eu estou falando de ser decapitado, devorado por leão, de ser lançado, enche o navio de cristão, leva para o meio do oceano, joga todo mundo. Eu estou falando de milhares e milhares de vidas que pagaram o preço com a própria vida. Eu chego a crer que havia momentos em que eles estavam assim como estamos hoje, uma grande mesa preparada para toda a igreja, todo mundo celebrando, o Senhor veio, morreu por nós, para nos livrar do pecado, da escravidão do inferno. E no meio da celebração, a porta bate, e entra os soldados romanos, e pega todo mundo e mata, e taca fogo. Sabe quantas vezes isso aconteceu, para que hoje, em uma dada liberdade, nós pudéssemos pegar uma mesa como essa, colocar aqui no meio, para que pudéssemos celebrar algo que foi uma ordenança do nosso Deus. Então esse momento nunca será um momento comum. Não podemos considerar esse momento um momento natural, mais um ritual, como acordar e dormir, mais um ritual como escovar o dente. Não, nós estamos tratando de eternidade, nós estamos tratando de história, da nossa história. Diga a minha história, é a sua história, você precisa zelar por isso, é a sua história. A ideia é que eu morra daqui a uns 130, 140 anos. Ninguém disse amém, ninguém crê. Entenda, eu respeito isso. É porque eu não posso falar menos, minha esposa está aqui, eu falo menos aqui. Mas, irmão, daqui a 200 anos quando eu morrer. Amém! Ó, chega a dar um sorrisão lá. Ela acha que você é eterno. Alguém depois que eu sair chamar ele fala, não vai ser não, André. A ideia é daqui a 400 anos depois que eu morrer, aquele ancião que está com o teclado ali, aquele ancião que está ali, ele continue praticando esse ritual. Você está entendendo isso? Amém. Irmão, de história em história, de ano em ano, de geração a geração, este memorial não pode perder a sua importância. Não podemos tratar o momento da ceia como mais a ceia. Não, este é o momento em que eu viajo, entro na linha do tempo, atravesso de 2015 até o momento zero, onde o próprio Senhor estava sentado com os seus discípulos dizendo, eu desejei esse momento. Nós estamos entendendo isso? Você pode viajar no tempo comigo hoje, amém? Amém. Vamos viajar, irmãos, vamos. Ah, Jesus, só lembra que o Senhor falou antes de ontem? Que isso é? Antes de ontem é. Vem comigo que 1 Pedro está escrito que 1000 anos para o Senhor é como um dia. Não estou entendendo? Amém. 1000 anos um dia, então faz as contas comigo. 1000 anos, 2000 anos, antes de ontem. Então se para mim tem 2000 anos, para Deus foi antes de ontem. Eu não sei quantos aqui perderam um filho, uma mãe, um pai. Mas você imagina ter perdido alguém antes de ontem? Pois é, antes de ontem, o pai viu o filho pendurado numa cruz por causa desse momento. Isso significa que não é qualquer momento. Você está entendendo isso? Amém. Que preço foi pago? O pai antes de ontem viu o filho 6 horas numa cruz, pendurado, sangrando, para que hoje nós pudéssemos aqui livres para a sua glória, livres do pecado, livres do inferno, livres das garras do diabo, livres do mundo, celebrando a ceia, porque ele veio e morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. É festa, irmão. Amém. Você pode dizer obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Então não é qualquer momento. Mas o que intrigava o apóstolo Paulo aqui, eu queria ficar nesse indignamente. Eu queria que essa noite nós pudéssemos meditar em quem é digno de participar da ceia. Porque durante os meus 18
Evangelho, eu ouvi muitas coisas sobre essa questão de digno, de fazer um autoexame, que está mais para frente um pouquinho. O apóstolo Paulo fala: examine-se o homem, pois a si mesmo. Nós vamos ler daqui a pouco. Desse indignamente, quem é digno de participar da ceia e quem não é digno de participar da ceia, segundo essa passagem bíblica. Durante muito tempo eu tive um entendimento de que o digno de participar da ceia era aquele que não tinha pecado. E aí eu entrei no conflito da própria palavra, que diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Mentiroso, aí acabou de pecar. Se não tinha, agora tem. Então não é uma questão de estar pecando ou não estar pecando. A questão da dignidade, do ser digno de participar desse momento, não está diretamente, nesse caso, vinculado a ser pecador ou não ser pecador. Por quê? Porque senão Judas não poderia ter sentado naquela mesa. Sim ou não? Está escrito que na ceia, quando Jesus partiu o pão e o cálice, depois que todo mundo come, ele fala: agora que todo mundo participou da ceia, um de vocês vai me trair, o outro vai me negar, e tem um que está duvidando. Tomé, né? Tomé duvidava de tudo, né? Eu fico imaginando que tu tem um Tomé como diácono. O diácono Tomé. Irmãos, nós vamos pintar isso aqui tudo, vamos mudar aquilo ali, eu vou fazer o segundo andar para a escadaria. Tem dinheiro para isso? Não, Jesus. Não, a gente vai se mudar, né? Eu tive uma visão, nós vamos comprar aquele campo do barro lá do 15 e vamos... Aleluia! Um grande estádio de adoração. Glória a Deus! E Tomé, Jesus está maluco? Não dá, não tem dinheiro. A gente não consegue pagar um aluguel aqui. Diácono Tomé, né? Esses caras assim. Mas amém. Tinham acabado de participar desse momento, seja outra coisa. Tinha acabado de participar desse momento de ceia quem? O traidor que iria negar e que duvidava de tudo. Isso porque eu não vou falar do restante, que tem aqueles que nem são sal nem são açúcar, né? Que fica só no meio. Não está com Tomé, concorda com Tomé, não está com Judas, concorda com Judas, não está com Pedro, concorda com Pedro. Mas participaram da ceia. Então, se o próprio Cristo não falou: espera aí, eu sei agora uma coisa. Vamos ceiar, Jesus. Não, peraí. Deixa ele sair. Quem? Judas. Não foi assim, irmãos? Não. Mesa é lugar para traidor. Mesa é lugar para quem nega. Porque mesa nos aproxima. É hora de você olhar no olho do traidor e falar para ele assim: olha, tudo que você está fazendo é para que se cumpra a profecia sobre quem eu serei o Senhor. Quem te trai, irmãos, não está fora do controle de Deus. Quem te nega, quem fala fofoca com teu nome, quem te pisa, não está fora do controle de Deus. Deus está controlando ele. Há um propósito daquilo ali. Por isso Jesus olhou nos olhos de Judas depois da ceia e disse: meu filho, o que você tem que fazer, vai fazer. Pode ir, vai. E depois que ele fez a oração, ele falou: amigo, esquenta a cabeça. É hora das trevas, é para que se cumpra a profecia. Alguém tinha que trair, não se condene por isso. Eu traí Jesus. Sinceramente, irmãos, tem dias que pelo menos umas 30 vezes eu traio o Senhor. De repente só eu. Tem dias que pelo menos umas 10 vezes eu nego Jesus. Quando, Tom? Quando alguém fala algo e Deus fala: agora fala isso, eu digo: eu não. Eu estou negando aquilo que me foi confiado. Vocês estão entendendo isso? Amém. Então, irmãos, não é pecado. A questão da dignidade não está vinculada a você ter pecado ou não ter pecado. Porque se você confessar o teu pecado hoje, Ele é fiel e justo para te perdoar. O sangue de Jesus vem sobre você. Porque você não pega porque ama o pecado. Você pega porque é escravo de uma carne que te condena, que te afasta da vontade de Deus. Mas está escrito: graças a Deus por Cristo Jesus, que nos livra do pecado e da morte, que é o nosso advogado diante de Deus. Você pode dizer obrigado, Senhor? Obrigado. Então a questão da dignidade aqui nessa passagem não era vinculada a pecado. E qual era o problema aqui? Porque ele fala assim: se não é digno, não é digno, não come. Essa dignidade estava vinculada ao quê? Leia comigo. Você que fechou a Bíblia, abre de novo, por favor. Versículo 20 e 21.
De sorte que, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia. E assim um fica com fome e o outro se embriaga. Do que o apóstolo Paulo estava falando quando ele diz assim: ei, quem não é digno, quem pode ser dignamente, a dignidade estava ligada ao quê? Estava ligado a uma quebra de um princípio. Porque o propósito da ceia era fazer com que houvesse um Senhor, cabeça, e um corpo ligado a Ele. O propósito da ceia era fazer com que o sangue da cabeça descesse até o corpo, fosse bombeado em unidade. O propósito da ceia era que o sangue de Jesus, que é o cabeça, diga glória a Deus por isso, Glória a Deus. corresse por todo o corpo e nos fizesse um nele. Cada igreja, irmãos, eu quero que você imagine a proporção do que eu estou falando, porque eu não estou falando da Nova Vida de Curicica, eu estou falando da Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus não é a Nova Vida de Curicica apenas. Cada um que professa o nome do Senhor Jesus como o Senhor é a Igreja do Senhor. Amém. Somos um conjunto de pedras que se ajusta uma na outra e que tem o Senhor como cabeça. E o propósito era que em cada lugar do mundo, de nação, de uma tribo, no lugar onde não tem microfone, energia elétrica, quando partisse o pão e bebesse do vinho, se tornasse um comigo, que estou aqui com você. A ideia da ceia era fazer com que nós, no cabeça, nos tornássemos um único corpo. O propósito da ceia era gerar uma unidade entre os traidores, os que negam e os que parecem que não fazem nada, porque todos pecam, amém, queridos? Amém. A ideia era essa, o princípio era: você vai participar da ceia, vou comer do corpo, para quê? Para se tornar um comigo, o Senhor, o cabeça do corpo, que é a Igreja de Jesus. Isso estava quebrado, por quê? Quando chegavam para cear, cada um corria para a mesa, pegava o seu pão e enchia garrafão de vinho, e já tinha gente bêbada, já tinha gente. Nesse momento, quebrava-se um princípio qual? De unidade, de propósito, de significado. Nós precisamos restaurar o significado da ceia. Qual é? De que você e eu somos um só em Cristo Jesus. Glória a Deus. O propósito da ceia não é um memorial para que a gente lembre que ele foi crucificado. Não. O propósito da ceia é um memorial para que a gente lembre que um ligado ao outro somos um corpo. Que o sangue corre aí, corre aqui. O sangue que me perdoa, te perdoa. O sangue que me lava, te lava. O sangue que me cobre, te cobre. O Senhor que é o meu Senhor, é o teu Senhor. O cabeça que está sobre mim é o teu cabeça. O propósito desse momento, irmãos, não é que Cristo seja mais Senhor. O propósito desse momento é que nós sejamos mais um. Eu queria que você falasse para o irmão que está do seu lado: sou eu. Sou eu. Um contigo. Um contigo. Agora fala para o outro que está do outro lado: sou eu. Sou eu. Um contigo. Um contigo. Isso estava quebrado. E aí chegou o apóstolo Paulo, o dia da ceia, me veio o apóstolo. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo chegando daquela multidão. Ele para e ele fica olhando. O que está acontecendo ali? Aí já tinha uns que já estavam achando que é minha mulher, chapado de vinho, doidão. Eu te amo, cara. Puta. Já viu o bêbado que ama todo mundo? Eu tenho um bêbado, cara, todo durão, todo. E aí, beleza, cara, tranquilo, tudo bem. Aí ele, eu te amo, cara, não sabe? Não é assim? E o apóstolo Paulo começou a ver esses desequilíbrios. Tinha uns que não tinha nem comido ainda, estava assim, ó, tomara que sobe alguma coisa para mim. E tinha outros que estavam assim, caraca, eu não aguento mais. Um desequilíbrio total. Por quê? Quem estava mais perto da mesa comia primeiro, e aqueles que se sentiam indignos estavam mais distantes. Baseado em quê? Baseado na visão de que quem tem mais poder. Quem tem menos poder. Quem tem mais acesso. Quem tem menos acesso. Quem se veste melhor podia se aproximar da mesa primeiro. Quem se veste pior ficava com vergonha, mais para trás. Quem tinha título tinha os primeiros lugares. Quem não tinha título sentava lá atrás. Mas deixa eu te dizer uma coisa: no reino de Deus não há pequeno nem grande. No reino de Deus não há pior nem melhor. Não há título nem sem título. Todos nós, por causa do sangue de Jesus e da ceia do Senhor, somos um.
falando a verdade? Deus não é seu pai. E nós fomos iludidos com isso durante muito tempo. Não, Tom, Deus não é meu pai, não. A oração do Senhor não é meu pai, é nosso pai. Glória a Deus. Deus não é seu pai, Deus é nosso pai. Não estou entendendo isso. Amém. É pai nosso, irmãos. Deus é Deus de coletivo. Deus é Deus de unidade. Onde é que ele opera? Estavam todos reunidos em uma casa em um só propósito. E um vento impetuoso veio dos 4 cantos, entrou naquele lugar. E todos falavam em línguas, enchendo o poder do Espírito. E no Pentecostes estava ligado à unidade daqueles irmãos. Precisamos voltar à essência do propósito dessa ceia. Como é? Que eu e você sejamos um. Não cada um pro seu lado, com o seu propósito, mas ligado em Deus, para que o nome dele seja glorificado. Não podemos chegar aqui, o digno de ceiar não está vinculado ao teu pecado, está vinculado a você estar bem comigo ou não. Está vinculado a você estar bem com o irmão que está do seu lado, com o outro que está lá. Porque se você não está bem com ele, você não é parte do corpo. Você não é parte do corpo. E você destacado, você vai ficar enfermo. Que isso, Tom? Olha só que tremendo. Lê comigo. Versículo 30. 1 Coríntios 11:30. Quantos acharam? Diga amém. Nós vamos começar no 28. Leia comigo a partir do 28. Por causa dessa questão de estar digno ou não estar digno naquele dia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Quem é o corpo do Senhor? Nós. Ele não está falando para você discernir Jesus, irmão. Ele está falando para você discernir isso aqui, ó. Poxa, eu não estou legal com aquele irmão lá. Poxa, eu não estou bem com aquela irmã lá. Poxa, se você não está bem, você não é com ele. Se você não é um com o teu irmão, tu acha que é um com Deus? Nunca será. Não estou entendendo isso. Amém. Amém, irmãos? Aí vamos lá. O que acontece então? Versículo 30. Por causa disto há entre vós muitos fracos e enfermos e muitos que dormem. Olha a seriedade a nível reino, eu estou falando, dessa questão da ceia. Só porque nós estamos participando assim, ó. É ceia. É ceia. Indignamente. Só por isso existe no meio. Ele não fala, você vai ser fraco. Ele fala, não, por causa disso, no meio. Ou seja, na unidade, existem alguns que estão fracos, existem outros que estão doentes, e existem outros que já até morreram. Porque o que é morte? Deixa eu te falar o que é morte, para você que não sabe. Morte é ausência de vida. Diga Mas ele disse, Jesus disse sobre ele mesmo, eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Então morte não é nada mais, nada menos do que a ausência do próprio Deus. Todo lugar que Deus não está morto, inclusive em mim. Se Deus não está em mim, eu estou morto. Se Deus não está na tua casa é um grande cemitério. Se Deus não está na empresa, no negócio, no trabalho, se não tem vida, tem morte. Não estou entendendo isso. Amém. O apóstolo Paulo estava dizendo, vocês acham que tomando pó e participando de um momento religioso, sem entender o que estão fazendo, Deus vem, Deus não vem, porque Ele não está preocupado se você está com a barriga cheia, Ele não está preocupado se você está tomando porre de vinho, Ele está preocupado se você está discernindo o corpo. Você é parte de um corpo, parte de um propósito eterno, qual? De que o nome dele seja glorificado, que o mundo lá fora olhe para nós em unidade e diga, é uma família. Precisamos ser família, irmãos. Precisamos cuidar uns dos outros, senão não tem dignidade de participar da ceia. Então não está falando de pecado. Isso é pecado, mas ele não está falando de pecado. Ele está falando de não discernir, de não entender o propósito. De falar, eu vou participar da ceia, por quê? Isso me lembra o quê? Isso me lembra que se eu não cuidar do meu irmão, ele morre. Isso me lembra que se eu não tratar, se eu não me aproximar, ele vai esfriar.
Vocês estão entendendo isso? Amém. Essa é a preocupação. Qual o propósito da ceia? Unidade. Esse propósito foi quebrado por causa disso. Ele disse: ei, está tudo errado. Você precisa hoje parar para pensar e fazer uma introspecção, olhar para dentro de você e dizer: estou mal com o mundo inteiro, quero estar bem com Deus. Estou mal até comigo mesmo, quero estar bem com Deus. Não, irmãos, eu não estou falando de pecado. Eu estou falando dessa comunhão. Quer ver? Lê comigo. Versículo 31. Todos acharam? Amém. Diz assim: mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos Condenados com o mundo. Olha aí. Você acha mesmo que esse momento é um momento comum? Esse momento é um momento que põe em jogo o ser condenado e o não ser condenado. Mas não é por causa do pecado, porque do pecado nós já temos um advogado. O que nós não temos é um ser espiritual que invade a nossa vida e nos obriga a tomar atitudes. Isso nós não temos. Está escrito: eis que estou à porta aí, bato. Se abrir eu entro. Se abrir eu entro. Nós precisamos tomar atitudes na direção de Deus, mas é com consciência. Ele não vai assumir o teu corpo para ver, Senhor, e faz, me ajuda a perdoar. Ele não vai te ajudar. Ei, sinto muito, Ele não vai te ajudar a perdoar. Perdoar é uma atitude tua. Ah, Senhor, me ajuda a amar meus inimigos. Sinto muito te dar essa notícia. Ele não vai te ajudar a amar o seu inimigo. Ele disse: ame o seu inimigo. Ele não disse: eu vou te ajudar a amar o seu inimigo. Isso é uma atitude nossa, irmãos. Ele não vai assumir o nosso corpo e agora eu vou fazer. Não é. Amém? Eu estou falando do Pokémon. Estou falando de Jesus Cristo. Você está entendendo isso? Amém. Estou falando de uma atitude com entendimento nesse momento. Ser digno ou não ser digno não tem a ver com o nosso pecado. Nós vamos nos arrepender nessa noite e nós vamos tomar a ceia com dignidade. Mas antes, eu gostaria que você fizesse essa análise sobre você mesmo. Essa análise, você olhasse para dentro de você. Ele fala assim: se você se julgar, ninguém te julga. Eu não preciso que ninguém me corrija, porque eu me corrijo. Eu sei o que em mim precisa ser transformado. Mas nós estamos vivendo um evangelho em que julgamos os outros. Quem nos julga então? E veja bem, ele está dizendo: eu estou julgando para não condenar. Deus está julgando, irmãos, para não condenar. E essa noite eu queria que você ficasse de pé. Aleluia. Quantos entenderam? Amém. Glória a Deus. Não tem a ver, irmãos, com os nossos pecados, a dignidade de participar da ceia. Tem a ver de estar em paz com todos. Porque nós somos um corpo ligado a uma cabeça. Se você não fizer isso, o sangue de Jesus não passará por você. Se o sangue de Jesus não passa, não há vida. Não estou entendendo isso. Amém. O que é a necrose? É exatamente o sangue não passar por aquele lugar. Se o sangue não passa por um determinado lugar do corpo, aquele lugar vai apodrecer. Se o sangue vem, chega na metade da perna e sobe, eu te garanto que da metade da perna para baixo vai apodrecer e vai cair, porque o sangue não está passando. O sangue de Jesus precisa passar por você essa noite. Amém. Você precisa participar desse momento. Mas para que o sangue de Jesus passe por você, você precisa liberar essa pessoa, liberar o seu coração, se liberar disso. Nós somos um em Cristo, como o Espírito e o Filho são um no Pai. Somos nós no Senhor, somos nós uns com os outros. Ele disse em João 17: Senhor, assim como eu sou um contigo, seja eles conosco. Nós precisamos ser um entre nós, irmãos, e um só Senhor, um só batismo, um só propósito, um só amor, um só Espírito, um só sangue, um só corpo. E essa noite também esse lugar vai fazer isso. Amém. Feche os olhos e pense um pouco nisso agora. Deixa o Espírito Santo te convencer. Não se embriague, irmãos, de ira. Não se embriague de indignação, de revolta. Se embriague do Espírito nessa noite. Não se embriague como aquele povo lá estava bêbado de vinho sem entendimento. Precisamos ter entendimento. Que momento é esse? É o momento de ser um com meus irmãos. E por causa disso, sou eu um com meu Senhor.
te traiu, quem te negou, não importa quem falou mal de você, não